Nova Estela, Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa que conta com o apoio do Centro de Estudos Pós-Graduados em História da Ciência e da Tecnologia e que traz a cada semana um convidado para analisar, debater e pensar o mundo que a gente vive, um mundo que tem tanta tecnologia que nos invade e que nos faz refletir sobre os caminhos que nós estamos tomando. Hoje nós temos um convidado muito especial, que não é da PUC, né? Na maioria das vezes a gente tem convidados da PUC, mas o Rafael Parente, que é PhD em Educação e que trabalhou comigo. Eu tive a satisfação de acompanhar o trabalho do Rafael na Secretaria da Educação do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, e durante vários anos o Rafael coordenou, junto com a Cláudia Costin, uma série de experiências buscando novas soluções para a educação numa rede gigantesca, que é a rede da cidade do Rio de Janeiro, e que muitos frutos dessa experiência já estão acontecendo e, sem dúvida, vão influenciar os caminhos da educação no Brasil. Rafa, muito bem-vindo. Obrigado. Nova Estela. Conta um pouco para nós aí como é que foi essa sua experiência no Rio de Janeiro. Eu sei que não foi pouca coisa, né? Não sei se você quer começar falando em geral da tua experiência ou até de um dos frutos que acho que mais atrai a atenção de todos, né? Que é a Escola Gente, né? Lá na Rocinha. Tá, em primeiro lugar queria agradecer o convite. Zé, para mim é um prazer estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho sobre a experiência que a gente teve lá no Rio de Janeiro durante esses últimos 4 anos. E de fato foi muito bacana porque a gente pôde de fato fazer muita coisa e experimentar e acho que tentar criar novas metodologias e ferramentas que a gente criava hipóteses sobre como a gente poderia melhorar a qualidade da educação pública nas escolas e como a gente poderia criar novos modelos, novas culturas, novos pensamentos, novos modelos mentais, com a crença de que de fato a gente precisa inovar na educação se a gente deseja ter um salto na qualidade da educação pública no nosso país. Né? Acho que a premissa principal, então, de todo o trabalho que foi criado é essa, de que aqui no Brasil a gente, como em todo o resto do mundo, a gente tem escolas que pertencem a um modelo muito antigo de pensamento, de organização da sociedade, de organização do capital e enfim, do período industrial, né, do começo do período industrial, e que a gente teve um modelo então de escola que foi criado naquela época. E agora, mais de uma centena de anos depois, a gente precisa de um novo modelo de escola e a gente precisa de um novo modelo de sistema educacional e de uma nova forma de entender e de oferecer, organizar a educação pública nas nossas sociedades, se de fato a gente quer que a nossa educação acompanhe a evolução social, a evolução tecnológica, a evolução do pensamento e vários outros tipos de evolução. Então, quando eu cheguei lá no Rio a convite da secretária Cláudia Costin, quando eu cheguei na secretaria, a primeira coisa que nós fizemos foi tentar entender, um pouco como antropólogos ou como pesquisadores etnográficos, qual que era o estado da rede, né? Então, como é que a rede estava nessa questão de inovação, se a gente já tinha escolas que inovavam, se a gente já tinha professores inovadores, como é que os professores viam essa questão das novas tecnologias sendo utilizadas dentro da educação, como é que os laboratórios de informática eram utilizados já pela rede, que tipo de programas já tinham acontecido, que tipos de desenvolvimento profissional, formação de professores, o que já tinha acontecido, que tipo de infraestrutura tecnológica eles tinham nas escolas e na rede como um todo, que tipo de vontade, né, ou de sensação as pessoas tinham em relação à inovação, não só tecnológica, mas de uma forma geral. Quão confortável e qual o tamanho era da vontade das pessoas repensarem a forma como elas faziam a educação. Né? Como é que elas se sentiam em relação a pensar um novo tipo de didática, um novo tipo de fazer pedagógico, um novo tipo de escola.
Então a gente começou fazendo pesquisas mesmo, pesquisas de campo. Né? Isso, a gente começou fazendo esse diagnóstico, fazendo perguntas, pesquisas qualitativas e pesquisas quantitativas para entender o estado inicial da rede naquele momento. Depois a gente criou um planejamento grande, que foi chamado de Planejamento Escola 3.0, e aí fazendo uma alusão à Web 3.0. E a gente tinha 3 grandes campos, né? Um primeiro campo que era relacionado à infraestrutura e à manutenção de equipamentos, ou seja, para os próximos, até o final do primeiro mandato, o que a gente esperava que aconteceria com relação ao número de máquinas, à internet nas escolas, à situação da Wi-Fi nas escolas. E eu lembro que eu fui excessivamente otimista nas metas desse planejamento. Eu achava que a gente fosse conseguir resolver o problema da internet e do Wi-Fi no primeiro ano nosso lá, e a situação depois se comprovou muito mais complicada do que eu imaginei inicialmente. Mas esse seria um primeiro campo. O primeiro campo olhava para a infraestrutura e para a manutenção. Um segundo campo que olhava para a capacidade das pessoas, as competências que as pessoas precisavam ter ou desenvolver para que elas pudessem inovar e para que elas pudessem utilizar as novas tecnologias no seu fazer diário. E também a vontade que elas tinham, ou seja, que tipo de cultura e que tipo de modelo mental, que tipo de ecossistema a gente precisava criar com uma formação coletiva para que a cultura inovadora de fato se instalasse na rede do Rio de Janeiro. Essa era uma segunda grande área do nosso planejamento. E a terceira grande área do nosso planejamento, que era de fato a criação das inovações, ou seja, inovar em currículo, inovar em pedagogias, inovar em ferramentas, em metodologias, em conceitos. E aí, a partir daí, a gente passou a criar a Educopédia, que é a plataforma de aulas digitais. Dentro da Educopédia, a gente teve o Pé de Vento, teve a Educoteca, teve depois a máquina de testes. A gente criou o Rio Educa, que era uma plataforma de troca entre as escolas e entre os professores. Todos os professores, todos os alunos receberam seus e-mails para serem utilizados. @rioeduca. @rioeduca.net, né? E a gente também passou então para a criação de um novo modelo de escola, que foi o Gente. A criação do Gente, então, desse novo conceito, o nosso objetivo era criar um novo modelo de escola que fosse muito mais atual, que respondesse muito melhor às questões que a gente vive hoje, que colocasse o aluno no centro do processo de aprendizagem, que se apropriasse das novas tecnologias, que conseguisse personalizar o processo de aprendizagem para as necessidades, estilos, formas de pensar de cada aluno, já que a gente sabe hoje, né, pelas neurociências, que cada pessoa pensa de forma diferente, o cérebro funciona de forma diferente, aprende de forma diferente, temos neurônios diferentes, né? E a gente queria que fosse um modelo que a gente conseguisse replicar, ou seja, a nossa intenção inicial era criar um novo modelo que ele pudesse até sofrer adaptações, mas que ele pudesse ser replicado e que ele pudesse ganhar escala e contaminar o resto da rede, né? E foi um trabalho muito interessante, que eu gostei bastante e foi super inovador. Então, desde o começo, foi, assim, acho que foi até inovador a forma como a gente começou, porque tanto a Educopédia quanto o Gente, por serem inovações e por serem projetos muito arriscados, a gente contou desde o início com parcerias com outras esferas sociais, institutos, fundações, empresas, para não gastar o dinheiro público com algo que a gente não sabia se ia dar certo ou não, né? Então, desde o princípio, o que a gente fez foi criar um esboço mais ou menos daquilo que a gente achava, ou dos princípios norteadores que a gente achava que poderiam estar presentes nesse novo modelo de escola. Eu lembro que a gente sentou um grupo da secretaria e começou a pensar assim, quais são todas as coisas da escola de hoje que não cabem mais, que já caducaram, né, que não dão mais certo. E aí a gente começou a enumerar, por exemplo,
o aluno é muito passivo, né? O aluno, ele chega na escola e ele tem que ficar calado, ele tem que ficar sentado, ele tem que prestar atenção, ele tem que ouvir, tem que copiar, ou seja, ele é sempre, espera-se sempre dele um comportamento passivo demais. Enquanto que a gente já sabe hoje que a aprendizagem, para ela acontecer, ela necessariamente é um processo ativo, é um processo de concatenar ideias, de ligar ideias, ou seja, você tem que estar atuando e o seu cérebro ele vai estar muito mais ativo se você estiver produzindo, especialmente se você estiver produzindo em grupo. Há algum tempo, acho que alguns meses, eu tive numa escola inovadora em Nova York e ouvi um neurocientista e ele me mostrou alguns gráficos, eu estou fugindo um pouco do tema, só para falar um pouco dessa questão do pensamento e da importância da gente mudar o modelo escolar para que os alunos sejam mais ativos, né? Mas ele mostrou alguns gráficos para a gente. O primeiro gráfico era o aluno dormindo, né? Como é que estava o cérebro da criança quando ela estava dormindo. E o cérebro não para, então ele fica agitado quando tem, né, uns pesadelos, algumas coisas, ele fica mais, nervoso, né? Você via lá o comportamento mesmo do cérebro, era um gráfico mostrando como é que o cérebro reagia enquanto a criança estava fazendo coisas diferentes. Quando a criança estava na escola, parecia que era assim, mexia muito pouquinho, assim. Parecia que, sabe, que ele nem estava ali, sabe? E quando a criança participava, ou o jovem, né, participava de atividades mais práticas, mais colaborativas, tipo aprendizagem baseada em projetos, baseada em desafios, que ele tem que criar, que ele tem que colaborar, que ele tem que produzir alguma coisa, né? Aí o cérebro ficava mais ativo, né? Mais excitado. E isso para mim, isso quer dizer, hoje em dia a gente já sabe que essa é uma prova que de fato o modelo que a gente tem nas escolas de colocar várias pessoas numa caixinha, esperar que as pessoas fiquem ali passivas, prestando atenção, né? A cabeça da maioria das pessoas que está ali sentada nem está ali, né? Não está nem escutando, não está nem pensando no que a pessoa está falando, ainda mais hoje, né? Acho que até nas universidades, né? Na PUC. Depois eu quero até saber a opinião dos professores, mas a maioria dos alunos hoje com smartphones, com computadores, com a internet, acho que isso deve ter piorado muito de, sei lá, 20, 30 anos para cá, né? Hoje em dia eu acho que com essa tecnologia toda é muito complicado manter o aluno curioso e atento, principalmente se for dessa forma passiva, que a gente sempre teve na escola, né? De senta, fica quieto, não fala, copia, escuta, ao invés de uma coisa mais interativa. Pô, se ele está na internet, ele está interagindo ali o tempo inteiro. Ele está escolhendo, ele está mandando, ele está falando o que ele quer, ele está se comunicando com alguém, ele está escolhendo para onde que ele vai, que link que ele entra, o que ele vai ler, o que ele vai ver. A escolha é dele. Ou seja, ele é ativo enquanto ele está interagindo na internet. Por isso que ele gosta. Por isso que ele gosta, por isso que chama atenção. Agora, na escola, se a gente não... Né, eu fico prestando atenção. Eu acho que a maior crítica dos professores hoje é justamente que os alunos não se interessam pelas aulas. Os alunos não respeitam os professores. Os alunos não têm mais disciplina. O aluno não valoriza mais a escola e a aula, né? E etc, etc. Quando é que a gente vê o aluno, então, a criança ou o jovem muito interessado? Jogando jogos digitais, usando redes sociais, né? Usando alguma coisa tecnológica, ou quando ele está com os amigos mesmo, no shopping, em algum lugar, aí ele está de fato ali, presente e super participativo, né? Ou seja, a gente precisa conseguir trazer para um modelo escolar formas que aumentem a motivação dos alunos e, consequentemente, aumentem a motivação dos professores. Porque se o aluno estiver mais motivado, mais presente, mais participativo, ele vai aprender mais e o professor também vai estar muito mais motivado. E na escola, a gente, conta para nós um pouco como que aconteceu isso com a gente, né? Com a moçada lá, né? Porque
Muita gente já viu, né, eu estava até comentando que ia te entrevistar, eu vi no Globo News, eu vi, quer dizer, teve uma repercussão muito boa, né? Uhum. Então, muita gente tem até imagem, né? A escola A Gente, ela tem, como você falou, até por ser um laboratório, né? Uhum. Ela tem uma característica assim, ela é muito linda, né? Ela está num local no Rio de Janeiro, que é Rocinha, mas já é ali na Gávea, né? Ali meio... na beirada na beirada dos Rocinha, dois. Aí tem uma vista linda. Tem uma vista linda. Mas as melhores vistas do Rio de Janeiro são de cima das favelas. São em cima das favelas, claro. Né? Então, e ali ela tem toda uma construção, como você falou, né, diferente. Ela é bonita, ela é colorida, ela é cheia de... Parece que você está numa rede social, porque ela é cheia de frases, de imagens, né? Ela tem um swing assim, diferente já no visual. E ela não tem paredes, né, separando os alunos. Né? Então, a gente... Quer dizer, na verdade, a gente criou grupos. A gente fez essa apresentação falando, olha, isso é o que a gente acha que não funciona mais na escola e são as nossas intuições de como a gente pode fazer diferente. Por exemplo, as paredes têm de cair, né? Os alunos e os professores têm que estar se movimentando o tempo inteiro. O mobiliário da escola tem que ser flexível, ou seja, eu posso... É um espaço e um material que eu posso utilizar de diversas formas, dependendo da minha intenção pedagógica ali dentro. Precisa ser um lugar encantador e estimulante no sentido de o aluno olhar e se sentir inspirado. E o professor também. Acho que todo mundo, assim, se a gente entra em qualquer lugar que é meio caído, que é feio, que é escuro, a gente nem se sente bem ali dentro, a gente não quer ficar ali dentro, a gente não quer... Quer sair. A gente quer sair. Enquanto que se a gente vai num lugar bonito, estimulante, cheio de cores, com frases inspiradoras, que falam comigo, que eu vejo minhas fotos ali na parede, era isso, assim. Em primeiro lugar, a gente queria criar um lugar que os professores e os alunos se sentissem desafiados, estimulados e inspirados. E que eles, de fato, quisessem ficar ali naquele lugar. Que eles se sentissem à vontade, que eles pudessem mudar as coisas, que eles pudessem criar novas mecânicas, que eles pudessem deitar num puff se eles quisessem ler um livro deitados, ok, não tem problema, se eles quisessem estudar no jardim também, tranquilo, desde que você estude, desde que você aprenda, não tem problema, né? Não é porque um aluno está sentado, não é porque eu estou aqui, não é porque alguém está ali olhando para a gente, até que, né, as pessoas estão prestando atenção, mas às vezes a pessoa pode estar olhando para você e não está te ouvindo, assim. Às vezes tem alguém vidrado olhando na sua cara e a cabeça dela está lá longe. Ou seja, nada garante que alguém está aprendendo porque a pessoa está sentada olhando para mim, né? A pessoa pode estar, sei lá, o jovem ou a criança pode estar ouvindo música e está lendo um livro e está lendo o livro, e está aprendendo, e está absorvendo o conhecimento mesmo deitado no chão, não sei, de outra forma. Então, a gente quis quebrar com alguns pré-conceitos que a gente tinha anteriores e a gente queria que os alunos estivessem sempre trabalhando coletivamente. Então, com essa coisa das novas tecnologias, elas trazem várias novas possibilidades, né? Primeiro que, de fato, eles ficam mais motivados. Né? As crianças e jovens, em geral, adoram um smartphone, adoram um tablet, adoram games, a internet, redes sociais, etc. Segundo que você quebra a coisa do tempo e espaço, ou seja, quando você se apropria das novas tecnologias, você não precisa estar aprendendo só dentro de um espaço ou naquele tempo regulamentar, né? Sei lá, lá no Gente é das 8 às 4, mas eu posso continuar aprendendo de casa, de qualquer lugar que eu tenha um smartphone, que eu possa ler uma coisa, que eu possa fazer um exercício, né? E a terceira coisa que é justamente você fazer esse processo de personalização da aprendizagem, ou seja, os alunos chegavam lá na escola e passavam também por uma prova diagnóstica para entender, em primeiro lugar, que competências que eles já tinham desenvolvido ou não estando naquela série em que eles estavam. Porque alguns alunos chegam no 7º ano, mas a competência leitora e de interpretação de texto é do 3º ano, ou do 4º, ou do 5º, ou mal sabe ler, né?
Alguns alunos estão no 9º ano e não conseguem aprender a resolver problemas de equações de segundo grau porque não sabem multiplicar direito, ou porque não aprenderam frações direito, ou porque não aprenderam equações de primeiro grau direito. Ou seja, não adianta o bendito do professor tentar enfiar na cabeça do aluno como é que ele vai resolver os problemas de equação de segundo grau se tem uns buracos cognitivos lá atrás que ele precisa tapar, senão ele não vai resolver aquilo, né? Ou seja, lá no Gente, a gente tentou entender quais são esses buracos cognitivos, fazer um mapeamento de cada aluno, quais são as competências que eu já deveria ter e que eu não tenho, da mais básica à mais complexa. E aí, a partir desse mapeamento de cada aluno e mapeamento das habilidades socioemocionais, qual é o aluno que faz uma melhor autogestão das suas emoções, qual é o aluno que é mais desinibido, que tem mais capacidade de liderança, qual é o aluno que tem um pensamento lógico mais desenvolvido. E a gente tentou casar esses perfis mais fortes e mais fracos em grupos de 6 alunos, que a gente chamava de família, e aí a gente agrupava 3 famílias e formava um time, ou seja, a família tinha 6 alunos e os alunos estavam sempre sentados em famílias, e um professor mentor era responsável por 3 famílias que eram um time. Então o aluno ele estava sempre ali sentado com outros 5 alunos, que não tinham a mesma idade dele, que não pertenciam ao mesmo ano que ele pertencia, e que provavelmente poderiam não ter estudado com ele antes, não ter os mesmos gostos, mas que tinham competências complementares. E cada aluno recebia, então, o seu mapeamento das competências e habilidades, e a partir dali a gente tinha um itinerário formativo, ou seja, a gente pegava aquelas habilidades e competências mais básicas que ele já deveria ter e criava uma agenda para que ele conseguisse desenvolver aquilo naquela semana, ou seja, ele tinha uma meta ali, cada aluno tinha a sua meta de competências e habilidades que ele tinha que desenvolver. E ele tinha sugestões de que atividades online, as aulas da Educopédia, vídeos do YouTube, outras atividades digitais ou impressas, uns livros impressos que ele poderia pegar para aprender aquilo. A gente espalhou muito livro lá. Espalhamos muito livro lá no Gente. Que ele poderia fazer para desenvolver aquela habilidade? Por exemplo, entender o contexto sócio-histórico da Revolução Francesa. Sugestões, isso, aquilo. Ele vai escolher quais as atividades que ele prefere fazer para desenvolver essa competência. E ele vai falar para o professor mentor dele, que não é mais um especialista, mas é um professor mentor, que está com ele ali o tempo inteiro, quando ele se sente apto a ser avaliado naquela competência. E aí o sistema dá 2 perguntas fáceis, 2 médias e 2 difíceis, para ele comprovar que ele desenvolveu aquela competência. Se ele responder pelo menos 2 fáceis e 2 médias, de dificuldade média, corretamente, ele já comprova que ele pode ir para uma próxima competência no itinerário formativo dele. Então, dessa forma, a gente conseguiu personalizar. E se eles tinham alguma dúvida quando eles estavam fazendo as atividades, primeiro eles recorriam à família, aos outros alunos aqui. Estou com dúvida, assisti esse vídeo de matemática, não entendi, me ajuda aqui que está difícil de cair a ficha. Meu grupo aqui, meus colegas não conseguiram me ajudar. Aí eu chamo o professor mentor, mas poxa, eu estou com uma dúvida em matemática, o professor mentor é de história. Não interessa, o cara já sabe como aprender, ele já tem estratégias de como aprender. Se ele precisar aprender matemática, ele vai saber aprender matemática. Então, o professor mentor sentava do lado e tentava aprender aquilo junto com o aluno. Se o professor mentor não resolveu aquilo junto com o aluno, aí eles vão atrás do professor especialista. Porque tem um professor de matemática lá no Gente. Aí vai o aluno e o professor de matemática, que é o professor mentor, e saem andando dentro da escola e vão atrás do professor de matemática e falam, olha, a gente tentou aprender isso daqui e não conseguiu. Rafa, eu queria aproveitar, nós temos mais 3 minutos. Então, Tá. Para fechar esse programa de hoje, né, depois eu vou te convidar de novo, a gente continua. Eu queria que você desse assim, um panorama rapidíssimo, né, já nem tem mais 3 minutos. O que aconteceu? Né? Quer dizer, você explicou para nós de onde veio a ideia, como é que ela foi concebida, ela foi aplicada e onde é que a gente... Você entende? O que rolou da gente? Né? A gente tinha 3 grandes ideias para o Gente. A primeira era a personalização do processo de aprendizagem. A segunda era a educação interdimensional, que é você conseguir desenvolver todas as dimensões do humano. A terceira era a aprendizagem baseada em projetos transdisciplinares.
a gente entrou com muita inovação ao mesmo tempo e a gente não conseguiu implementar nem metade do que a gente havia planejado, fora que foi um ano muito complicado, de greve, protestos e etc. Então, eu saí da secretaria e foi um projeto que foi muito lindo, até pelo sucesso, até o tamanho da repercussão, de ter aparecido no Fantástico, Globo News, várias pessoas de universidades do mundo inteiro, assim, a quantidade de visita atrapalhou a escola. Enfim, várias coisas atrapalharam e eu acho que hoje a escola está tentando se replanejar, né? Tentando ver como é que elas conseguem não perder o rumo e fazer com que o gente aconteça de uma forma mais calma. Entendi. Ou seja, a gente foi com muita sede ao pote e a gente não segurou também o interesse das pessoas. O número de visitas foi muito grande, o número de reportagens, as próprias questões da escola. Eu acho que era um projeto para a gente implementar, fazer uma implementação mais calma, mais faseada, durante 2 anos, e a gente foi com muita sede e não segurou a repercussão. Legal. Então eu queria agradecer o Rafael Parente pela exposição e provocação de muitas ideias. Acho que a gente pode pegar esse programa e quem está interessado numa educação diferenciada, uma educação inovadora, vai poder aproveitar muito e tenho certeza que o Rio de Janeiro vai encontrar o caminho da gente e seguir na inovação. A Nova Estela de hoje foi um pouco diferente, né? A gente sempre olha lá a ciência lá no passado, muitas vezes, o que estava acontecendo para chegar onde a gente chegou, mas agora foi muito legal que a gente pegou na ponta, né? E não apenas dessa forma meio difusa que está no nosso bolso aqui, os celulares, mas num projeto realmente bastante consistente, completo, e que dá acho que um legado muito importante na educação brasileira com a Escola Gente. Nova Estela Ciência e Debate se despede, a semana que vem estaremos de volta no mesmo bate-horário e esperando que novas estrelas sempre estejam aparecendo aí no horizonte, trazendo novas ideias para a nossa mente.